Alô mundo, que a paz esteja convosco. Olha nós aqui outra vez, pela graça e misericórdia do Senhor. E nós vamos começar hoje o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Na Bíblia que eu vou ler, ele não tem um título, porque na verdade é uma continuação, né? E o título seria a Comunidade de Bens entre os Primeiros Cristãos, Ananias e Safira. Ontem nós falamos sobre a questão, né, da comunidade, que eles tinham tudo em comum, e ninguém ousava dizer que nada era de uso particular, bem diferente das coisinhas que a gente vê hoje na igreja, mas tudo bem, né? Quem sabe um dia a gente se converte e volte a praticar as primeiras obras, né? Mas o importante é entender que eles tinham tudo em comum, e aí eles tinham um hábito bem missionário, né? Que era o seguinte: eu tenho 2 carros, mas eu só uso um, né? Ou eu tenho 3 carros, mas não tem quem use o terceiro, fica na garagem pagando IPVA e dando custo de manutenção. O que eu faço? Eu vendo, né? Vendo um, levo aos pés dos apóstolos, ou seja, eu levo para minha congregação e dou o valor lá na minha congregação, para que o pastor da minha congregação ele distribua entre os necessitados, certo? Entenda o seguinte: eles não faziam isso de forma particular, ou seja, eu estou lá dirigindo a Conchichina, né, na igreja da Conchichina, e aí o Felisberto vai lá vendeu lá uma fazenda e vai me dar lá os 5 milhões da minha mão para que eu possa dividir isso, certo? Então eu preciso fazer isso pessoalmente? Claro que não. Por quê? Porque lá na igreja da Conchichina, embora a gente tenha muitos problemas, nós já estabelecemos os conselheiros, certo? Quando chegar esses 5 milhões na minha mão, o que eu vou fazer? Muito simples. Eu vou chamar os conselheiros, cada um vai tratar de uma área, e eu vou ver aonde há necessidade para que seja distribuído isso. Pode ser que alguém que ouça a live hoje, amanhã, ou sei lá quando, diga assim: pastor, mas se eu der 5 milhões na minha igreja, esse dinheiro não vai para a obra. E eu vou dizer: então saia dessa igreja, né? Se você não confia no seu pastor, eu não sei o que você está fazendo aí. É verdade. Não estou dizendo que o erro é do pastor, nem estou dizendo que é verdade o seu pensamento. Mas se você não tem confiança no seu pastor para tomar uma atitude dessa, então você não está fazendo parte desse corpo de uma forma correta, não é? Você não pode viver num lugar que você tem desconfiança da sua liderança. Você não pode congregar num lugar que você não dá o aval à sua direção. Então, é entrar num barco que você não confia no piloto, ou num avião, ou entrar no carro para fazer uma viagem em autoestrada se você não confia no motorista. Você faria isso? Não. Você ia no botequim para fazer um transplante de coração? Não. Você ia na Cracolândia, por exemplo, para fazer uma reforma na sua mansão, você precisa sair da casa e vai ficar lá 2 meses a reforma, o tempo previsto da reforma é 2 meses. Se você sairia e colocaria os moradores da Cracolândia lá, meia dúzia deles para fazer o serviço? Então, eu não entendo certas coisas. Se nas coisas pequenas você pode usar o uso da confiança ou não, por que na hora de entregar a sua vida alguém que por responsabilidade deve apacentar você vai para um lugar que você não confia na pessoa? Então, se você está nessa situação, mais uma vez eu digo: saia, ora a Deus para te preparar um lugar para você congregar, ou sei lá, crie uma igreja. Não, na verdade eu sou contra isso, né? Essa questão de você sair de uma igreja e criar por causa de um problema doutrinário. Sou totalmente contra isso, mas às vezes é inevitável. Então vamos lá, eles tinham tudo em comum, faziam isso, era uma coisa comum. Você não viu Jesus ensinando isso, né? Você não viu, por exemplo, uma ordem dos apóstolos para que assim fossem, mas o mover do Espírito Santo, a graça entrando sobre eles pelo Espírito Santo, fizeram com que eles tomassem tais atitudes. Mas aí o que acontece? Tinha um lá, né? Nós vamos falar muito sobre ele, que é o Barnabé, né? Cognominado Justo. É isso? Não, filho da consolação. Justo foi o outro. É o filho da consolação. Ele tinha uma herdade. E aí já não é mais essa questão, sabe, de dízimo e oferta, de ganho. Não, era uma propriedade que ele tinha. E ele vendeu e levou aos pés dos apóstolos. Alguém viu, disse assim: vamos fazer o mesmo. Então o cidadão chamou sua mulher e falou: vou vender uma terra. Você viu que bacana que é, né? Você viu o Barnabé? Todo mundo quer bem ele, né? Faz umas coisas assim, todo mundo quer bem. Então vamos fazer o seguinte: vamos vender. Vender a propriedade. Quando pegou o dinheiro, ai, tentação, hein? Pegou o dinheiro,
olhou, é muito dinheiro para dar para os apóstolos. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma parte. A gente vai lá e diz, vendemos por tanto. Não tem nada a ver, eu não estou dando tanto. Vamos pegar os 5 milhões que eu usei no início. Então, eu vou tirar 2 milhões, vou dar 3 milhões. Pô, 3 milhões para a igreja. E eu só vou tirar 2 para mim. E a gente fala que vendemos por 3 mesmo. Fez um acordo com a esposa e foram. Então vamos ver as consequências disso. 5 primeiro. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em seu poder? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E aí a gente já vamos dar uma paradinha básica aqui para aquele troca de soco doutrinária, não é? O que acontece, irmãos? Depois lá no finalzinho da Bíblia, os irmãos vão ler que há uma diferença de pecado. Né? Esse negócio que não existe diferença é mentira. Existe diferença de pecado segundo a palavra de Deus. Há pecado que é para morte, pecado que não é para morte. E aí tem outras qualificações que aí a Bíblia fala muito sobre isso. Só que o que acontece? O pecado, ele entra na igreja. Até agora a gente não tinha falado de pecado na igreja. A gente vai começar a falar agora. E qual é o pecado que vai entrar na igreja para começar a dar problema para a igreja? Mentira. Problema é mentira. Então ele foi vender, a mulher dele sabia, né? E aí a gente quer aparecer, né? Não é sincero o voto dele, não é sincero dele o desejo de honrar a Deus, não é sincero aquilo que ele está fazendo, até porque ele fez, talvez influenciado pelo aquilo que Barnabé fez, e ele vai levar isso, mas ele faz uma falcatrua antes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, no Evangelho de Cristo, hoje, no evangelho atual, ou no povo evangélico que vive por aí, a mentira se enraizou, não é? Se enraizou. Infelizmente, tem muita gente falando e praticando mentira, e isso assim, descaradamente. Descaradamente. Entendeu? E o que acontece? Acontece que isso enfraquece a igreja, não é? Olha que bonito, porque quando o cidadão chega lá com o dinheiro, Pedro, cheio da unção de Deus, ele consegue ver que ali tinha uma coisa errada. E ele diz assim, mas Ananias, olha o que ele pergunta. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não é? Então ele vai dizer que essa atitude de você ter tirado uma parte do dinheiro e chegar aqui e falar que você vendeu por isso, é errado essa atitude. É o diabo que colocou isso no seu coração. E aí ele vai mostrar para Ananias o quanto ele é tolo. O quanto a atitude dele foi uma atitude tola. Porque ele diz assim, aqui, tá vendo? No versículo 3. Qual o 4, na verdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formasse esse desígnio no teu coração, não mentisse para os homens, mas a Deus. Amém? Nós vamos orar assim que acabar a palavra, a gente faz essa oração aí, amém? Em nome de Jesus. Então, o que acontece? Eles não precisavam mentir. O que Pedro está dizendo é o seguinte, Ananias, era seu, ninguém pediu para você. Se a terra não era sua, a herdade não era sua, você podia ficar com ela, ninguém pediu para você vender. Agora, já que você vendeu, você também podia ficar com o dinheiro. Alguém pediu para você trazer o dinheiro aqui? Ninguém pediu. Agora, o problema é que você está querendo usar a igreja, você está querendo usar essa oferta para se autopromover. E isso é errado. Só que você não pensou que o Espírito Santo já sabia, porque você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. O que acontece hoje? Está assim de gente no meio evangélico cometendo esse deslize, não é? Que inventam desculpa na obra de Deus, que
que infelizmente mente descaradamente e não conseguem mais viver longe disso. Eu fico triste, porque a gente está lendo aqui que aqueles homens que administravam a igreja, eles tinham sensibilidade. Porque quando o homem vai lá entregar o dinheiro, Pedro já tem a revelação de Deus que ele tinha feito alguma coisa errada. Agora hoje as pessoas mentem na cara, assim, ó. Joga na internet, pá, um monte de mentira. E aí o que acontece? Ninguém faz nada. A gente vai lá, assim, irmão, salvação individual, né? Nós vamos ver o que Pedro fez por esse homem. Então, o primeiro ponto é o que Ananias fez como exemplo para nós. Deus não nos forçou a nada, não é? Eu já vi uma coisa até meio que estranha, assim. Por exemplo, eu vou no culto, né? Vamos lá na Conchichina, na minha igreja lá, que eu sou presidente da igreja da Conchichina. Então, vocês vão na Conchichina e lá tem umas pessoas que não tem muito juízo, assim, entendeu? E aí eles estão lá e falam assim, ô irmão, né? A gente só tá aqui na igreja nesse domingo de calor. Nós estamos aqui. Se fosse por mim, eu não estava. Mas o Espírito me trouxe até aqui. E eu penso assim, nossa, tá estranho isso, né? Deus violou o querer do homem. Não tem livre-arbítrio. Então agora já é por força, porque ele não queria vir, mas veio porque o Espírito obrigou a ele. E ele tá aqui sem querer. E tá fazendo o que aqui? Se o coração dele não tá aqui, ele também não tá, a mente dele não tá, ele tá voando, tá fazendo um sacrifício de tolo. O Espírito trouxe ele para cá? Não é uma coisa que a gente tem que questionar isso, irmãos. Eu vou para a igreja quando eu quero ir para a igreja. O Espírito me convida a ir, com certeza. Todos os cultos, nem todos eu aceito. Mas ele me convida a ir. O Espírito, ele me conduz a me alegrar a ir à casa do Senhor. Mas ele não me força a ir. Eu não vou para a igreja forçado. Eu não dou dízimo forçado. Eu não prego forçado. Eu não vim fazer a live porque eu sou forçado. Enfim, não é... Deus nem aceita esse negócio de ser forçado. Tem uma época aí que ele briga com o povo de Israel e diz assim, ó, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês só entendem mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, obrigações. Vocês não sabem ser livres para me adorar. Vocês não sabem dar um louvor para me adorar se não tiver alguém lá, ó. Agora, dá glória, irmão, aleluia, repete aí, o Senhor é Deus, repete. Precisa de comando, sabe? Tá todo mundo ali no stand-by ali, esperando que alguém aperte o botão para, ô glória, ô aleluia. Isso é espontâneo, gente. Ou vem de dentro, ou é da boca para fora, e aí não tem valor. Você não precisa esperar ninguém mandar. E é isso que acontece com Ananias aqui. Ele não está fazendo uma oferta de coração, ele não está sendo sincero na sua oferta, o Espírito Santo revela a ele, não é? E aí Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isso viram. Então, irmãos, cuidado, não minta para o Espírito Santo, não é? Por exemplo, hoje eu cheguei atrasado, certo? Não daria para mim ir para o culto. Na verdade, eu não fui para o culto, mas não daria tempo mesmo, nem que eu quisesse. Agora, às vezes eu vou ficar em casa. Domingo, culto da família, né? Culto com a família, e eu quero ficar em casa. Talvez domingo, né, São Paulo seja campeão, ou Palmeiras, não sei, um dos dois vai ser. E aí você quer ficar na sua casa, porque seu time ganhou, você está lá com seus familiares comemorando o campeonato, né? Não é a coisa mais aconselhável a fazer, mas você está lá, você não quer ser bruto com os seus familiares, né, que vieram de longe para assistir o jogo com você, sabendo que você torce pelo mesmo time, e aí você não vai para a igreja. Na terça-feira, no culto de doutrina em muitas igrejas, ou no próximo culto que você for, o pastor te chama e diz assim, ô irmão, por que você não veio no culto? Tava uma benção, rapaz, mas nós sentimos falta do irmão, tive um problema. Para que falar isso? Teve um problema? O problema foi a preguiça, a indisciplina, qualquer outra coisa. Você pode dizer assim, pastor, eu não vim para a igreja porque eu estava com os familiares e a gente estava comemorando lá o campeonato. É mais sensato, é mais verdadeiro, não é? Você não precisa mentir, não precisa dar desculpa. Eu não fui porque estava chovendo. É uma boa desculpa.
Só basta saber se para trabalhar você faz isso com seu patrão. Você liga para ele e fala assim, ó, tá chovendo, e então, ó, não vou trabalhar, hein? Não vou. Eu até queria ir, né? Tava prontinho para ir, mas tá chovendo, eu não vou. Você faz isso? Não, se faz isso para a igreja, é desculpa. Esfarrapada ainda, não é? A não ser que esteja caindo canivete do céu, ou uma chuva de granizo muito forte, ou que seja em regiões como as enchentes que a gente conhece bem, então você não tem motivo para faltar no culto por causa de uma chuva. Agora, se você faltou, não minta. Que é um conceito, irmãos, que a gente precisa pegar isso. É a raposa e as raposinhas que destroem a vinha. Que a gente está preocupado com tantas coisas e a gente não quer combater o que precisa ser combatido. Nós estamos falando da igreja de Jesus aqui. E Pedro, quando ele vê aquilo, é taxativo, né? Ó, não pode ser assim. Ananias caiu morto. E quando a gente lê esse texto aqui, eu estava me preparando quase agora e eu lembrei do Éden, né? Que Deus falou para Adão o seguinte, ó Adão, você pode comer tudo que estiver aí no jardim, árvore do meio do jardim você não vai comer. Beleza? Só aquela árvore lá. Pensa em tantos frutos que você conhece que tinha lá, e ele estava olhando para o proibido. Ele não, né? Eva. E aí eles comem. Qual era a palavra que Deus tinha dado mesmo acerca do fruto? Que se no dia que eles comessem, eles iriam morrer, não foi? Agora acontece que Eva foi lá, ó, pegou o fruto. Não sei que fruto era. Nós não temos evidência que seja maçã. Nós ilustramos que seja. Talvez quem começou com isso achei a maçã uma fruta muito gostosa. E tem muita gente que gosta como eu, tem gente que não, mas a maioria das pessoas gostam de uma maçã. Principalmente se pegar uma maçã argentina, né? Aquilo é uma delícia. E Eva foi, mordeu. Não caiu dura. Não se... Não. Eva foi levar o fruto para o seu esposo, para Adão, não é? Que Adão também tem a liberdade agora de escolher comer ou não. Mas Deus não falou que ele ia morrer? Falou, mas ela comeu e não morreu. Será que Deus mentiu mesmo? E Satanás está certo? A serpente está certa? Acho que Deus nem liga para isso, vou comer. Comeu. Caiu duro no chão? Não. 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 Ele ficou com vergonha de Deus quando Deus veio visitar ele. E segundo a linhagem da teologia, que quase todos concordam, é que a morte em que Deus tinha falado não era apenas a morte física do corpo, mas era a morte da separação com Deus, né? E aí eles não percebem isso, que é o que acontece muito hoje, né? Tem muita gente aí famosa que já está morto, mas não percebe. Tem nome de que está vivo, mas não percebe isso. Não percebe que já está morto, mentindo, enganando. Não percebe que já está morto, trapaceando, né? Barganhando o cargo, puxando o saco de pastor setorial para poder ser promovido, sabe? Admitindo erros. Gente, a gente precisa realmente parar com isso. Realmente a gente precisa parar e tomar uma decisão séria sobre o que é o rumo da igreja no Brasil e no mundo. Não dá para ficar nesse evangelho, nessa coisa sem graça que nós estamos vivendo, né? Não dá. Você pega banners aí e você vê cada coisa nesses banners, né? Propagandas de culto que você diz, meu Deus, tá difícil, né? A Bíblia diz que quando a gente vê as abominações entrando no templo, tem até Papai Noel no templo evangélico hoje. Toma cuidado. Comemorar o nascimento do Deus Sol. É complicado essas coisas, não é? Então a gente precisa rever tudo isso, irmãos. Porque Ananias morreu. E aí vamos continuar o texto. Verso 9. Não, vamos ler o 5. Ananias, ouvindo essas palavras, expirou, e grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levando os jovens, cobriram-no o corpo e transportaram para fora e o sepultaram. Passando um espaço de tempo de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro,
diz-me a verdade. Não, diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos concertardes para tentar o Espírito de Deus. Eis aí a porta, os pés dos que lhe sepultaram o seu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu, os seus pés expirou. Expirou. E entrando os jovens, acharam-na mortas e sepultaram junto a seu marido. E houve um grande temor de toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. A gente está, né, eu tenho um livro aqui, chama Uma Igreja com Propósito, né? Mais visão batista, assim, né? Que gostam de ler esse tipo de livro. E há um texto nesse livro que fala uma coisa muito interessante. Ó, se a igreja não cresce, se a obra não avança, se nós não conseguimos crescer sobre a face da terra, e crescer não é numericamente que eu estou falando, não, é crescer na virtude e no poder do Espírito Santo. Se isso não acontece, sabe por quê? A gente não precisa fazer uma reunião para descobrir o que fazer para a igreja crescer. A gente não precisa disso. Segundo, acho que é David Warren o nome do rapaz, não sei se a pronúncia está correta. E ele disse o seguinte, nós precisamos olhar e ver o que nós estamos fazendo que impede o crescimento da igreja, não é? E aí então a gente vê aqui que a disciplina na igreja era severa. Não tinha... Ah, pastor, mas sabe, tem que dar graça. Tem esse negócio. Não. Isso aqui é tempo de graça, meu querido. É o nascimento da graça. O nascimento da graça vai assim, ó. Pá! Morreu. Não é? Isso é graça. Agora, o que acontece com a igreja quando vê isso? A igreja, ó, se aviva. Cai o temor sobre a igreja. Não é? As pessoas ficam... É um papo sério esse negócio de ser cristão. Não é para ficar brincando. Não é, sabe, uma coisa que eu entro hoje, saio amanhã e quando eu tô bem. Não, é uma coisa séria isso. Não tem volta, porque se voltar é morte. Não é? Não tem outra chance. E aí o que acontece? Os meninos vão lá, sepultam a mulher que também queria enganar, fazia parte desse crime. Então, eu vou pedir licença para você que não é obreira ainda, né, que pode virar, claro, todos nós podemos ser útil na obra de Deus, todos nós podemos ter um dia a liberdade de fazer uma obra e administrar, né, governar um rebanho. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Se você tem esse intuito no seu coração, a primeira coisa que você tem que aprender é que você tem que ser justo e você tem que corrigir o rebanho. Tem um ditado mundano que diz que uma maçã podre apodrece todo o cesto, não é? Uma laranja podre apodrece todas elas. Isso é verdade. O que acontece hoje com a igreja? As pessoas não têm temor. Não tem. Porque elas sabem o que vão fazer e não vai acontecer nada. Eu vou mentir e não vai acontecer nada. Eu vou sonegar o dízimo e a oferta e não vai acontecer nada. Eu vou... tem tantas coisas que acontecem. Vou criar o altar na igreja. Agora já foi. Vou criar o altar na igreja para os homens. Não vai acontecer nada. Nós não vamos morrer. E aí o que acontece? O justo vê essas coisas acontecendo. O que ele faz? Ele vai embora. Porque o justo não vai brigar, né? A obra de Deus não é guerra. Então o justo sabe disso. Mas se aqui não tá bom para mim, o que eu vou fazer? Eu vou embora. Aí sabe o que acontece ainda? O justo foi embora. Tá fora da visão. É um desconvertido. Mas quem tá fora da visão é que tá permitindo isso, gente. Não é? Esses shows pirotécnicos que a gente vê por aí, pregadores, meu, é horrível. A gente precisa ser sincero, né? E é o que a Bíblia está falando, da sinceridade. Eu vou ser sincero com você. Tem meia dúzia de lugar que eu passou agora, assim, um flash, que eu gostaria que você não fosse. Né? Eu preferia que você não fosse, porque o que eles fazem é uma coisa totalmente sem noção, irmãos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, Pedro, ele faz isso, cai o temor. Vem o temor sobre a igreja. E aí a gente vai continuar aqui, no verso 11. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão.
Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que os enfermos, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. E até da cidade circunvizinha concorriam muita gente para Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. Então, havia uma disciplina rígida? Havia, mas havia sinal, havia prodígio, né? Você não sabe o que é isso, nunca viu, né? Eu sei, tá difícil de achar agora. A gente pesquisa no Google e vê se dá uma sorte de achar alguma coisa acontecendo lá, e ainda tem que ver se aquilo mesmo é verdade, né? Existe muita falcatrua que a gente vê na internet, principalmente nessas questões da operação de milagres, supostamente, através de cirurgias espirituais, né? Eu não sei se você sabe que esse negócio de cirurgia espiritual não nasce na Igreja de Cristo. Cirurgia espiritual nasce de umas outras religiões e que alguns não cristãos infiltraram dentro da igreja, né, como se fosse uma doutrina do povo cristão evangélico, e não é, tá? Isso não tem nada a ver com a gente, não. Então, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque se a gente se enfraquece, a gente acaba perdendo. E aí eu vou pegar alguns exemplos bem facinho para a gente entender, né, a questão do que pode ser um lugar, uma entidade, uma organização sem uma administração que seja firme, não é? Nós podemos pegar, por exemplo, alguns times de futebol, né? Que tinham um técnico que era severo, tinha um técnico, eu me lembro, não sei quantos que vão ouvir isso daí, é da minha idade, mas um tempo no passado, nem sei se ela existe ainda, né? Como muita coisa sumiu da existência. Eu não sei se ainda existe uma revista que era mais destinada ao público feminino, né? E o público LGBT, na época acho que nem tinha essa definição ainda, que era uma tal de G, onde homens famosos posavam nu lá para a revista, não é? E aí havia um goleiro que jogava no São Paulo Futebol Clube, né? E ele fez um ensaio para a revista, acho que até foi lançada a revista dele, se eu não estiver enganado. Outros jogadores fizeram também, mas esse jogava no São Paulo numa época muito específica, certo? O que o treinador fez? Tchau, vai embora. A gente tem uma imagem a zelar. Se você quer ficar fazendo essas coisas, ele não pode impedir, mas se ele quer fazer, ele tem que escolher, ou fica aqui e não faz, ou faz e sai daqui. Então, é uma postura que você pensa, mas é arrogância, é caretice. Não, é disciplina. Quem quer ter a disciplina não pode ficar facilitando, não é? Você pega, por exemplo, eu vou pegar um exemplo não muito bom, mas só a questão para vocês entenderem o que é a disciplina, tá? Uma coisa não muito boa, mas o que é a disciplina. Vamos lá. Você pega a corporação da Polícia Militar, por exemplo, não é? Eu sou de uma época, quando eu era garoto, e morando na periferia de São Paulo, na Zona Norte, o que acontecia? Quando as pessoas viam a viatura, principalmente quem já era marginalizado, já vivia na marginalidade, quando ele via a viatura, na época o pessoal falava que era uma barca, que era uma veraneio, né, vermelha e preta da Polícia Militar. E quando se via uma viatura daqueles, corriam, se escondiam. Por quê? Porque sabiam que ia encontrar problema. Hoje você abre o YouTube, essas páginas sociais, você vê vídeo das pessoas enfrentando a Polícia Militar, porque perdeu o respeito. Abriu porta de um monte de coisa, aconteceram um monte de coisa dentro da instituição e se perdeu o respeito. Não é? Por quê? Porque não foi corrigido o que foi feito, né? Porque deixou que a contaminação, que a corrupção entrasse dentro da corporação. E hoje, né, não estou falando mal da Polícia Militar, como dos policiais, por exemplo, estou falando de uma organização que às vezes cai nessa desgraça, né? Uma delegacia, uma situação, uma região, por conta de policiais que às vezes não fazem o seu serviço como deve. E acontece isso.
Por outro lado, existem muitas facções criminosas. O Brasil teve aí algumas facções que ficaram por muito tempo no noticiário. E quando elas começam, né, tanto a paulista quanto a carioca, que foram, acho que é mais destaque, tem em outros estados, outras facções, mas eu não entendo muito disso não. Só vou citar o exemplo administrativo, que é o que eu quero que você entenda. O que acontece? Ah, eles chamavam muita atenção, não era nem pela força, não era nem pelo poder bélico, né? Mas pela disciplina que se tinha. Eles tinham regras bem específicas e punições bem severas para quem quebrasse essas regras. Mas ao longo do tempo, precisa renovar o pessoal, contratar soldados novos, e aí vem quem tem. E aí se vem quem tem, que acaba estragando tudo a corporação, né? Tudo o grupo que se está. E aí acontece que estão essas guerrilhas aí muitas vezes sem noção, porque quem foi lá não era para estar. Mas eu não tenho nada a ver com isso, cada um escolhe o seu caminho. Mas a gente precisa manter a igreja assim, na disciplina, entendeu? Corrigir, se for preciso cortar, corte, né? Ou você corta o mal de dentro da sua congregação, ou o mal vai jogar os bons para fora. Entenda isso. Você que é pastor, você que tem um ministério a zelar, uma congregação, você que é líder de um grupo, nas igrejas pentecostais nós temos grupos de louvores, né? O varão, a mocidade, a grupos de senhoras, de adolescentes, das crianças. E se você é líder de um grupo desse, e dentro do grupo existe alguém fazendo alguma coisa que não é do direito bíblico, que não se encaixa no padrão bíblico, corte. Pode cortar. Porque se você não cortar, você vai trazer problema para você e para o seu ministério, para a sua liderança. Porque as pessoas boas, e lá em Apocalipse ele vai dizer isso, né? Eu sei, com essas suas obras, sei que não pode suportar o mal. Né? Não pode suportar o mal. Tem pessoas que são tão ungidas por Deus que não suportam o mal, não dá para conviver junto. E acabam saindo, se entristecendo. Porque hoje, infelizmente, aquele que faz errado parece que é reconhecido, né? Parece que é fazendo errado que a pessoa se destaca. E isso é uma ilusão, tá? Não estou dizendo que é assim não, porque os verdadeiros é quem se destacam diante daqueles que são verdadeiros também. E aí o que acontece? A igreja ela começou a ficar numa posição tão severa na sua disciplina que as pessoas tinham medo, tinham estima, não é? Olhavam para nós e diziam, gente boa, mas eles lá, nós aqui. Por exemplo, o exemplo que eu dei das facções, não é? A gente sabe que não é todo mundo que está envolvido com essas coisas que são clássicos assassinos. Eles escolheram um tipo de vida que eu não escolheria para mim, eles escolheram, mas tem muitas pessoas que, devido a essas regras, essas disciplinas, acabam até sendo boas pessoas, porque às vezes a proteção de uma comunidade, às vezes a defesa de alguém necessitado vem mais por essa linhagem do que da onde deveria vir mesmo. Só que são boas, só que tá errado. A gente precisa tomar esse cuidado. Então, o que é para você, né, a verdade sobre a palavra de Deus nessa questão da disciplina, né? A gente deve corrigir ou não? É justo que eu, sabendo que uma pessoa esteja na prática de algo que é contrário à Bíblia, eu permita que ela continue na igreja? Você quer ver? Eu vou dar um exemplo prático aqui para você pensar, certo? Vamos lá. Um exemplo prático, isso é a igreja pentecostal. E eu não vou dar o veredito vai ficar com você. Eu só vou apresentar o caso, certo? Estou lá na Conchichina, na minha igreja, dirigindo lá, certo? Sou presidente, tenho um grupo de conselheiros e a gente é uma igreja de missão, não é? Não é de culto de missão, não. A gente é uma igreja que a gente vai para a rua, a gente vai para debaixo da ponte, a gente leva folhetinho, a gente arrecada alimento, a gente arrecada agasalhos, roupas, a gente investe lá, tem uma chácara para retirar as pessoas da rua, para dar um novo recomeço para elas. É uma igreja vivada nessa parte lá na Conchichina. E aí, o Vilesbrino, lembra que passou aqui quase agora? O Vilesbrino aceita Jesus. Tava lá, a vida dele estava ruim, estava nas drogas, envolvido com roubo. O cabra estava com a vida presa, os criminosos querendo matar ele, a polícia querendo prender, a mulher querendo se separar, os filhos querendo que ele vá embora. Estava feia a coisa para o Vilesbrino. Aí ele achou o caminho da igreja da Conchichina.
entra lá, aceita Jesus, certo? Se emocionou, aceita Jesus. Eu lembro de um testemunho de um pastor, ah, ele disse que, eu estava lá quando ele deu, né, o testemunho, ele disse que ele foi para o Rio, daqui de São Paulo, ele foi para o Rio, e envolvido com outras religiões, com marginalidade e tudo, e aí ele passou na porta de uma igreja, e ele viu como se um ser de vestes brancas o chamasse para dentro da igreja. Ele era de uma outra religião, mas ele acabou olhando aquilo, ficou curioso, foi para dentro do salão, aceitou Jesus. Hoje ele é pastor de uma igreja, a gente não tem contato, assim, a gente não é amigo, nunca fomos amigos, mas ele participava de uns cultos perto da onde eu ia, ou às vezes eu estava nos cultos que ele ia, e eu sei que ele tem uma igreja hoje, e eu espero que esteja sendo abençoado, não é? Então, a gente tem que entender que algumas coisas assim devem acontecer na nossa vida. Mas ele mudou toda a vida dele para servir a Jesus. Abandonou o crime, né? Voltou para a esposa, fez aliança com seus filhos. Só que o Filesbino, ele chegou lá na Conchichina, e aí vocês são o meu corpo de conselheiros hoje, tá bom? Presta atenção no caso aí que nós vamos ter que julgar. Como o Filesbino chegou, nós acolhemos ele. Falamos de Jesus, ele levantou a mão, fizemos a confissão de fé, pegamos o nome dele, o WhatsApp, para ficar mandando umas mensagenzinhas. E aí o que acontece? Nós descobrimos que o Filesbino e a Maricota não são casados no civil, não é? Eles têm uma relação, uma união estável, não oficializada, né? Eles são amigados, é a palavra que o brasileiro usa. Eles são amigados. E aí, então, ele aceitou Jesus lá e vai ter o batismo lá na Conchichina. Nós vamos fazer o batismo agora, no dia 1º de abril. Que não é o dia da mentira, tá bom? Mas nós vamos fazer o batismo amanhã, dia 1º de abril. Um grande batismo da Conchichina. E como era um evento lá, a gente espera levar umas 100 pessoas para ser batizada, a gente fez o curso, né? O discipulado. Não é que é obrigatório passar por um discipulado. Não, mas a gente queria conscientizar bem as pessoas para que depois não façam, me batizei e não sabia o que eu estava fazendo. Então a gente não quer isso na nossa congregação. A gente ensina sobre o batismo. Aí a gente ensinou. O Filesbino participou do estudo. E ele diz assim, Pastor Alexandre, que hora que vai ser o batismo? E eu digo assim, às 9 horas da manhã. Ele diz assim, então eu vou ir com vocês lá que eu vou participar do batismo, tá bom? Vou me batizar também. E eu digo para ele assim, Filesbino, sinto muito, mas você não pode batizar porque você é abingado. Você tem que casar primeiro. E ele, que estava super alegre ali pensando em se batizar, dá aquela geladinha momentânea, fica triste um pouquinho. E aí, o que acontece? Sansão é o meu líder de louvor, certo? E ele dirige o grupo de varões lá. Sansão pega e vai chamar o Filesbino para cantar no grupo dos varões. Vamos entender isso. Ele não pode batizar, mas pode cantar no grupo de varão? Deus não aceita o arrependimento dele, mas aceita o louvor dele? Não tem alguma coisa errada nessa história? Não tem alguma coisa que a gente precisa olhar para a Bíblia e dizer assim, opa, vamos ver como é que funciona isso? A gente precisa repensar? Fala aí para mim, meus conselheiros, o que vocês acham disso? Não é? Mas lembre-se, a maioria das igrejas evangélicas pentecostais não batizam pessoas amigadas, não é? Eles têm lá os critérios dele e a gente precisa. Mas isso é verdadeiramente bíblico? Tem que ser assim? É certo não batizar? E não batizar e aceitar essa pessoa no grupo de louvor é correto? Pare e pense. Porque se a porta de entrada para o evangelho é arrependimento, e a confissão pública de arrependimento é o batismo nas águas, e eu digo para Filesbino que ele não pode se confessar publicamente, que ele não pode se arrepender do seu pecado, que ele não pode se batizar porque ele é amigado, como é que eu posso dizer para ele que ele faz parte do conjunto da igreja que presta louvor a Deus? Não tem uma coisa desconexa nisso? E a gente precisa olhar e dizer, opa, vamos aceitar a luz da Bíblia. Vamos aceitar a conselheiros.
Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Porque são essas coisas que às vezes enfraquecem a igreja, irmãos. São esses erros que nós cometemos que enfraquecem a igreja. Que ninguém quer uma igreja que não tenha uma posição correta. Que ninguém quer um lugar que não se sinta seguro. A correção de Pedro sobre Ananias, na verdade a correção de Deus sobre Ananias e Safira, fez com que a igreja tivesse temor. Os sinais aconteciam e eles começaram a se destacar, inclusive até gerar um certo medo. Não é? Não vou andar com esses caras, não. Esses caras é crente, é daqueles que... Doideira, velho. Uma hora você passa por um paralítico lá, ele põe a mão e o paralítico sai pulando. Está andando com um crente, de repente ele vê um choro, vai lá, alguém tomou 2 tiros, ele põe a mão, ora e a pessoa levanta. Não dá para andar com esses caras não, cara. Os caras são cabeça dura e são encrenqueiros, rapaz, né? Crente é encrenqueiro. Você vê esses caras aí entrando nos debates doidos da vida aí e vai discutir lá no meio da favela lá com os traficantes. Não discutir como guerrilha, mas discutir fé, explicar a razão da sua paciência, da sua esperança. Então não dá para andar com esses caras não. Os caras querem ficar levando folhetinho lá na Cracolândia. Os caras querem ficar andando no meio da noite nas biqueiras aí de São Paulo, pessoal tudo armado até os dentes. Os caras entram lá com papelzinho na mão para dizer que Jesus ama. Não é nem para brigar, para dizer que Jesus ama. Não, esse cara é doido, meu. É doido. Não vai não, não vai não, não vai não. Não é? Era isso que acontecia. Mas a gente precisa pensar. Será que não está na hora de nós olharmos para isso? E aí aconteceu o que? Esse Pedro usado por Deus, eu vou finalizar nisso. Ele, por onde ele passa, corre a fama dele, né? Por exemplo, em São Paulo, no centro, na região central, na verdade, na Baixada do Glicério, há o templo, o grande templo, como eles chamam, da igreja Deus é Amor, né? E muitas pessoas vieram do mundo, não só do Brasil, faziam caravana de outros países para vir para o Brasil, para assistir o culto lá onde ele manifestava a operação de milagres e foram alcançados lá pelo milagre. Nós temos na Avenida São João, na São João ali, acho que é São João já, a Igreja Internacional da Graça de Deus com o pastor R.R. Soares. E nós sabemos que muitas pessoas vão até lá porque elas vão e vão ser curadas, né? Então, quando você começa a fazer e Deus começa a manifestar poder sobre sua vida, é natural que as pessoas queiram andar com você. É natural que as pessoas queiram desfrutar disso. Você só tome cuidado para que isso não suba a sua cabeça e você esquecer que o poder não é seu, o poder é de Jesus, não é? Mas não é errado as pessoas te quererem bem porque você está fazendo o que é certo. Não é errado as pessoas te quererem bem porque você está ensinando a verdade, por exemplo. Está combatendo o mal dentro da igreja. Uma hora ou outra vai aparecer os valentes. Não pensa, eu estou sozinho, como é que eu vou corrigir? Não, uma hora ou outra o valente vai se levantar do seu lado e vai dizer assim, agora você não está mais só. E depois vem mais um, e depois vem mais um. E daqui a pouco a gente está conquistando aí um mundo e quebrando essas doutrinas que não pertencem à Bíblia Sagrada, não pertencem à Igreja de Cristo, e que só nos tem servido mais de impedimento do que outra coisa. Então, esses enfermos, eles têm que saber, né? A Aline Barros dizia isso. Eu quero fazer valer a tua palavra em mim para que o mundo, para que o doente saiba onde se encontrar, né? Onde se curar. Então, nós somos isso. Nós temos que ter essa posição. Então, não aceite. Discipline-se a si mesmo, não é? Não negocie a fé, não negocie com o pecado. Irmão, entenda o seguinte. Eu sei que algumas pessoas, que se me ouvirem, elas vão virar a cara para mim. Eu sei que algumas pessoas não querem, vão dizer que eu sou anátema, vão dizer que eu sou um falso profeta, vão dar rótulos para mim, eu não quero nem pensar nos rótulos que eles vão dar, porque para mim também não faz diferença nenhuma. Você pode colocar o rótulo que quiser na garrafa da Coca-Cola, quando você for beber e provar, você vai ver que é Coca-Cola. Então, não tem problema nenhum. Ixi, fiz propaganda, desculpa. Então, o que acontece? A gente tem que parar, certo? Com esses obreiros fraudulentos. Não vá no lugar que eles estão. Esqueçam eles. Certo? Lugar que são pregados heresias, práticas heréticas, não é? Vendas de indulgência, vendas de amuletos da sorte. Irmãos, parem com isso. Não gaste o seu dinheiro comprando amuletos da sorte. Isso deixa que outras religiões ensinam isso. Se você quer ser um cristão, não compre toalha, não compre anel, não compre sal grosso, não compre água. Vai comprar água.
Gente, para com isso. E não frequente os lugares que praticam essas coisas, não. Pelo amor de Deus. A unção de Deus é o que basta para nós. A glória de Deus, a virtude do Espírito Santo, a vida de Cristo em nós é o que basta para nós. A gente não precisa ficar comprando essas coisinhas, não. Isso é forma de ganhar dinheiro, não é? E aí você pode pensar assim, mas funciona. Nem tudo que funciona é correto fazer, né? Você pode fazer gato na energia elétrica. Funciona? Funciona. É certo fazer? Não. Você pode fazer outros tipos de gato. É certo? Não. Mas você pode fazer. E vai dar certo. Só que não é correto fazer. Uma hora você pode ser pego e ser até processado, criminalmente falando. Então, vamos ser mais santos, né? Vamos ser mais fiel aos textos bíblicos. E vamos ser mais seletivo também. Você que dirige uma igreja, você que é pertencente de um grupo que vai comemorar suas festividades no ano de 2022, tome cuidado com quem você convida para pregar. Tome cuidado com quem você leva para pôr em cima do seu altar. Pastores, prestem atenção nisso também. Quem é que vocês estão colocando no seu altar? Eu fui numa igreja, e aí, por isso que eu falo, mamãe que era assim, né? E acho que é uma herança meio que genética. Mas eu acho que é uma boa herança também. Mamãe ia na igreja, ela prestava atenção. Minha mãe, ela ia na igreja, e se ela visse uma negociata do testemunho do irmão, ela já não ia mais. E ela estava correta. Eu não sabia. Hoje eu sei que ela estava correta. Não é? E aí eu fui num culto que esse irmão ia pregar, muito querido por muitas pessoas. E ele diz assim, olha, todos os dias eu vou lá no McDonald's para comer um lanche, tal, tal, tal. E aí ele continuou o testemunho e ele falou assim, não, primeiro ele falou assim, não, então, irmãos, sabe como é que é, né? Eu tenho umas crianças pequenas, às vezes é difícil, às vezes é até difícil para dar um alimento para eles, você tem que, né, ir controlando ali, não falta, mas é aquela coisinha, né? E às vezes a gente tem que se virar para poder dar. E ele continua e diz assim, então, porque aí todos os dias depois da minha academia eu vou lá no McDonald's comer. Poxa, os filhos passando necessidade, ele comendo no McDonald's. Eu acho que eu não queria esse irmão na minha igreja, não, porque ele não entendeu o que é evangelho nem para a família dele. Não é? A gente tem que tomar cuidado. Um outro irmãozinho também foi lá testemunhar e diz que ele passou por uma situação que teve que ficar internado no hospital. E aí ele fala assim, ó, minha mãe e meu pai são homem e mulher de Deus. E eu não conheço, não sei dizer se são ou não, nem posso defender, nem posso acusar. Mas ele diz assim, ó, minha mãe violou as leis do hospital para poder me ver. Crente fora da lei, crente que não respeita a autoridade, crente que não respeita o que foi estipulado no lugar como regra. Acho que não é crente, não. Não tem um pastor das redes sociais. Você não é crente, não. Eu acho que não é crente, pô. Né? Então, a gente precisa tomar um certo tipo de cuidado com essas coisas que a gente permite dentro das nossas igrejas. E não minta, não é? A base de todos os estudos é se você tirar a mentira, o poder de Deus se manifesta. Então, pare com isso. Pare. Pare de ficar justificando as coisas. Pare de ficar falando que Deus mandou você fazer as coisas, porque, né, senão a gente acaba aí aceitando até que essas coisas que explodem na notícia aí são realmente revelações de Deus. E que não é, né? Você sabe que não é. Não precisa ser muito inteligente. Amém? Então, seja sincero. Faça você a sua parte. Não dê desculpa. Faltou no culto? Explique. Ou não explique. Você pode dizer assim, pastor, não te interessa. Não é? Faltou no culto. Pastor perguntou, Alexandre, por que você faltou no culto? Não te interessa, pastor. Você vai passar um papel ridículo, estúpido, mas é melhor do que dizer assim, eu tive um problema. Qual é o problema? Eu estava deitado na minha cama assistindo o jogo. Por que você não veio no culto, Alexandre? Sabe que, irmão, cheguei tão cansado que não deu para mim vir. Mas eu fui na festa lá. E até fiz umas coisas assim, de extrapolia. E o cansaço foi embora. O cansaço era só para ir no culto, né? Eu não posso, às vezes, ofertar. Eu não tenho dinheiro para ofertar.
Mas não falta Coca-Cola em cima da mesa, né? Então o problema não é o dinheiro. Porque se você não tem dinheiro para ofertar, como é que você está mantendo a Coca-Cola todos os dias na mesa? Então a gente precisa tomar cuidado com essas mentiras que entram na vida da gente e que nos separam de Deus. Na verdade, nos matam. É que a gente não cai morto como Eva e Adão não caiu morto lá no Éden. Adão e Eva. Adão e Eva. Então, não caíram mortos. Então, o que que acontece? Tome cuidado com sua vida. Tome cuidado com o que você aceita como regra cristã na sua vida, porque você pode estar correndo o risco de estar sendo enganado. Amém? Vamos orar? Nosso irmão Cleverson pediu uma oração aí, nós vamos orar, interceda por ele também, né? Eu espero que ele ainda esteja por aí. Louvado seja Deus, amém? Deixa eu ver aqui se eu acho o pedido de oração. Tá. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor porque nos instrui à luz da Tua palavra. Somos gratos porque o Senhor tem mostrado, Senhor, a importância de manter o seu povo santo, de manter a igreja imaculada, sem ruga e sem mancha, para receber o noivo quando ele vier buscar. E nos dê coragem para cortar os vínculos com aqueles que não querem andar à luz da verdade. Nos dê coragem, Senhor, para que nós possamos, diante do Senhor e diante, Senhor, da igreja, permanecermos nos ensinamentos do Senhor sem permitir que a mentira e o engano nos afaste do que é o plano do Senhor. E naquele grande dia nós percamos a salvação. Senhor, nosso irmão Cleverson também pediu que a gente orasse por ele e eu quero abençoar a vida dele segundo a Tua palavra. Se ele pediu a oração, é porque ele já crê. E a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então eu quero unir, porque o Senhor também disse em Tua palavra que se 2 ou 3 concordarem em pedir qualquer coisa, isso não será feito. E eu não sei qual é a aflição do Teu servo, eu não sei qual é a necessidade do Teu servo, e não sei qual é o sonho do Teu servo. Mas eu quero pedir que o Senhor visite, e que segundo a Sua bondade, a Sua graça e a Sua misericórdia, o Senhor possa manifestar o Teu poder, e o Teu Filho poder Te louvar e Te glorificar em nome de Jesus. Que o Senhor ajude ele a se firmar cada vez mais naquilo que é o plano do Senhor, naquilo que é a vontade do Senhor, pelo Teu Espírito à luz da Tua palavra. Senhor, eu também quero apresentar o Yuri nessa oração. Ele tem passado por momentos difíceis, mas nós já tomamos posse da vitória, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor pode curar toda a enfermidade. E nós cremos na cura do Yuri. Nós abençoamos o irmão Garberson, todos aqueles que participaram dessa live, sejam alcançados pela misericórdia e a virtude do Teu Espírito Santo, para poderem cada dia mais Te louvar e Te glorificar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a presença de vocês, quero pedir que vocês continuem a orar por mim, para que me seja dada a palavra com confiança no abrir da minha boca, como Paulo pediu. E quero dizer, né, que a gente se esforça para poder aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. E eu não estou atacando ninguém, tá? Eu estou falando o que a palavra está falando. Por ninguém, nem por mim, eu mudo a palavra de Deus. Nem por mim eu negocio aquilo que está escrito lá. Eu sou pecador, eu falho nas coisas, eu falho nos erros, mas eu não mudo aquilo. Eu peço perdão por ainda falhar. Mas mudar o contexto da Bíblia, não. Isso é perigoso demais para um ser humano como eu. Então, que todos se abençoe, né? Nossa irmã Renata, que apareceu hoje aqui também, Deus abençoe. A missionária Janaína, a Alessandra, o Derek, nosso irmão Cleverson. Eu espero que Deus responda logo aí a sua oração, meu querido. E que Deus continue a te ajudar nessa caminhada. E aí, amanhã, às 22h30, estaremos de volta, se Deus assim permitir. Se você gostou, volte. E se gostou de verdade, traga mais um, não é? Comunique, publique, e o nome do Senhor será glorificado.